bem, esta noite vamos falar sobre os outros. Senhor, ajuda-nos a compreender esta palavra esta noite da maneira mais profunda do que talvez nunca tenhamos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, a Bíblia certamente fala mais sobre os outros do que sobre eu. No entanto, na maioria das vezes, estamos mais interessados em nós que nos outros, de modo que nós fazemos o contrário. A Bíblia diz algumas coisas sobre o eu. Ela diz, morra para si mesmo, controle-se a si mesmo. Em Marcos 8, na Amplificada, diz, ignore a si mesmo, perca de vista a si mesmo e todos os seus interesses. Que o amor não seja egoísta e egocêntrico e, por isso, temos de ser cuidadosos para não termos nós mesmos em nossa mente excessivamente. Agora, logo de início, eu quero esclarecer uma coisa, porque eu não quero que vocês entendam mal o que estou dizendo. Os cristãos são muito bons em levar as coisas a um extremo e faz com que a palavra se torne um problema em vez de uma verdade e a bênção que ela é. E sobre ensinar as pessoas a não serem egoístas, eu também quero dizer-lhe que isso não significa que você não precisa cuidar de si mesmo. Você nunca deve fazer alguma coisa para si mesmo. Eu acho que você precisa valorizar a si mesmo, precisa respeitar a si mesmo, precisa ter certeza de que você está emocionalmente saudável e são. E eu acredito que muitas vezes os cristãos ficam tão fora de equilíbrio em fazer coisa para os outros que não cuidam de si mesmos. Eu estava falando com o pastor e sua esposa outro dia e eles trabalham muito duro e por muito tempo e isso aparece, você vê nas pessoas. Você vê o cansaço e a fadiga. Então nós os incentivamos a ter mais tempo para si mesmos. E ele estava me contando algumas histórias que eu achei interessantes. Ele disse que ele estava jogando golfe um dia com Paul Wilshire, que pastoreia uma igreja gigantesca no outro país. Ele é um pastor muito, muito conhecido. E ele estava mencionando o pastor aqui, cujo nome não vou mencionar, e ele é um ministro de televisão bem conhecido e caiu em pecado publicamente e acabou destruindo seu ministério. E o pastor Shaw fez um comentário muito interessante. Ele disse que o que ele precisava fazer era jogar mais golfe. Se ele estivesse jogando mais golfe, não teria caído em pecado. Bem, você sabe, isso parece soar como... Oh, fala sério. Mas sabe, há evidências de que muitas pessoas caem no pecado porque elas se tornam tão super religiosas e tornam-se tão fora de equilíbrio que elas vão para as coisas erradas para obter o alívio que elas deveriam ter por viver uma vida saudável. Então, eu preciso ensiná-lo a não ser egoísta. Porque nascemos egoístas. E se você não acha que você não é egoísta, tudo que você tem que fazer é observar os bebês. Ver o quanto eles choram quando não conseguem o que querem. Então, nascemos com o princípio de pecado em nossa carne. Quando nascemos novamente, agora entenda isso, quando você nasce de novo, o pecado não morre. Você morre para o pecado. Há uma grande diferença aí. O pecado ainda está vivo e bem no planeta Terra e estará enquanto você estiver aqui e o diabo vai tentar arrastar-nos para o pecado. Então, nós temos que tomar a decisão continuamente de novo, confiando no poder de Deus para nos permitir fazê-lo. Ainda temos a capacidade para fazer todos os tipos de coisas erradas. Nós temos a capacidade de sermos egoístas e desviamos facilmente para o pecado, mas vamos optar por fazer a coisa certa de propósito. Dia após dia, após dia, após dia, após dia. É assim que vencemos o diabo. Você não faz a coisa certa porque você sempre tem vontade de fazer a coisa certa. Você faz a coisa certa porque você sabe que é a coisa certa a fazer. Vou repetir. Não fazemos a coisa certa porque acordamos todos os dias e sentimos vontade de fazê-la. Em alguns dias eu me sinto mais agradável do que em outros. Mas você não tem que se sentir bem para agir certo. É algo que você pode optar por fazer. Agora, as pessoas egoístas não serão pessoas felizes. É simples assim. Eu vou te mostrar algumas escrituras que provam que se você é egoísta, você é como uma pessoa morta. Você está andando por aí, mas tudo em você
é cheio de morte. Você não pode ser feliz sendo egoísta. Jesus foi certamente um homem que conhecia o valor de pensar nas outras pessoas e ele nos ensinou a sua palavra em muitos e muitos lugares. O primeiro dia do ministério de Jesus foi uma experiência muito ruim. Depois de toda a sua formação, depois de todo o seu estudo e toda aquela espera para começar o seu ministério, então ele teve seu tempo no deserto, lutando contra o inimigo. Ele saiu cheio do Espírito Santo, pronto para trabalhar e cumprir o chamado de Deus na sua vida. Ele foi para a sua cidade chamada Nazaré. Sabe, se você vai ser aceito em algum lugar e ganhando sorriso e aplausos, você certamente gostaria que tudo isso viesse de seu próprio povo em sua terra. Mas a Bíblia diz que o profeta não fica sem honra, senão na própria terra. E geralmente, curiosamente, quando você dá um passo para buscar mais poder, fazer mais para Deus, para servir a Deus, o que é interessante é que muitas vezes são os amigos íntimos ou os membros da família que parecem vir contra você. E o que temos de fazer é conhecer a nossa missão e sabermos do nosso chamado e não deixar que esse tipo de coisa nos pare. Assim, Jesus teve um mau primeiro dia. Mas isso não o impediu. Em Lucas capítulo 4, verso 29, levantaram-se e levaram-no para fora da cidade. Atormentando, eles o levaram ao projeto até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo sobre o penhasco. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se deles. Então, eles tentaram matar Jesus porque ele estava tentando pregar. É muito interessante esse capítulo, porque aqui você vai ver que eles começaram a gostar dele enquanto ele estava dizendo coisas boas para eles. Então, quando suas palavras ficaram apenas um pouco mais diretas e corretivas, eles então tiveram um acesso de raiva. Sabe, todo mundo adora a sua pregação se você está dizendo-lhes como eles são maravilhosos e o quanto Deus vai abençoá-los. Mas como você já sabia quando entrou aqui, se você assistiu meu programa na TV, essa não é a parte que Deus costuma dar a mim. Eu vou encorajá-lo, mas eu também vou ensinar-lhes algumas das coisas mais difíceis, porque sei que não podemos viver só de sobremesa. Não podemos. Você não será um cristão saudável se você não for confrontado com a palavra de Deus. E de tal forma que você não possa se esgueirar. Você pode não gostar de tudo que digo, mas quando sair saberá o que eu disse aqui. Eu meio que acho que Jesus era assim também. Ele faz tudo realmente puro e simples, então pense sobre o seu primeiro dia. No entanto, o ponto que eu quero trazer é que ele não deixou a rejeição pará-lo porque ele sabia que ele tinha muitos outros em que precisava chegar. E assim, ele não ficou tentando convencê-los de que ele era um grande cara. Ele não ficou lá tentando convencê-los da validade do seu ministério. Ele não ficou lá tentando defender-se a si mesmo. E eu quero que você ouça o que eu vou dizer, porque isso vai ajudá-lo. Jesus nunca tentou ajudar as pessoas que não queriam ajuda. Sabe, ele iria oferecer isso, mas não ficava lá implorando-lhes. Eu acho que nós podemos ser realmente enganados pelo inimigo. Você pode passar anos e anos tentando ajudar alguém que não tem intenção de ser ajudado. Eles gostam de você para ajudá-los. Eles acham que se você parar de ajudá-los, então você não é um bom cristão. Mas eles já tomaram a decisão há muito tempo de que eles não vão ser ajudados. Agora, eu posso estar errada sobre isso porque eu certamente nem sempre me lembro de tudo, mas eu verifiquei com outro pastor hoje e ele disse, não, eu acho que você está certo. Tanto quanto eu posso recordar, na Bíblia, Jesus nunca foi a qualquer um e disse, por favor, eu posso ajudá-lo. Ele ajudou aqueles que o chamaram. Ele ajudou os que vieram a ele. E assim, para quem servir ou quem quiser me ouvir, talvez aqui ou alguém assistindo pela TV,
Sim, tente ajudar as pessoas. Somos chamados para os outros, mas quer saber? Se eles não querem a sua ajuda, existem muitos outros que estão à procura de alguém que venha de algum lugar para falar-lhes uma palavra para eles. E essa coisa sobre a rejeição é um verdadeiro problema para as pessoas, porque Deus não nos fez para sermos rejeitados, Ele nos criou para a aceitação. No entanto, nós todos iremos experimentar a rejeição neste mundo. Estatisticamente, isso é um fato de que 10% das pessoas não vão gostar de você. Então, não importa quem você seja, ou quão você é bom, ou quão é maravilhoso, 10% das pessoas não gostam de você. Acredite ou não, nem todo mundo gosta de mim. E por mais maravilhoso que Joel seja, muita gente não gosta dele também. Eu não sei como você poderia não gostar do Joel, mas está estatisticamente provado que você não pode agradar a todas as pessoas o tempo inteiro. E Satanás usa essa dor da rejeição, provavelmente bem mais do que qualquer outra coisa, para parar as pessoas em seus caminhos e impedi-las de cumprir o chamado de Deus em sua vida. Então, se você está sentado aqui esta noite ou assistindo pela TV e você está abatido pela dor em sua alma, em suas emoções devido a algum tipo de rejeição que já experimentou, e você deixou que isso te parasse, eu estou dizendo a você: pare de tentar ajudar alguém que não quer saber de nada com você, não quer ouvir o que você tem a dizer, não se preocupa com você, porque o mundo está cheio de solitários, com fome, sofrendo, carentes, pessoas que elas vão amar ouvir qualquer incentivo que você possa dar a elas. Eu quero que você tenha certeza de como Satanás usa isso. Isso é uma armadilha. Não tenho tempo esta noite para falar muito porque não é realmente o centro da minha mensagem, mas eu posso olhar para trás da minha vida. Eu poderia dizer-lhe em que pontos exatos Deus estava pronto para me promover para o próximo nível neste ministério. Mas toda vez eu tive um grande ataque de rejeição de algumas das pessoas que estavam ao meu redor, quero dizer, coisas esmagadoras e angustiantes, vindas de pessoas que eu amava e confiava. E eu não entendia muito disso, mas eu entendo agora. E se eu não tivesse conseguido passar por essas coisas, se eu não tivesse sido como Jesus e fosse para o próximo lugar, eu não teria a oportunidade de estar aqui hoje. Eu não quero que o inimigo pare você. Eu o impeça de fazer o que Deus quer que você faça. Porque alguém te machucou, alguém rejeitou você, ou você tentou compartilhar com alguém e riram de você, tiraram sarro com a sua cara. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi que eu fui para as ruas do centro de Santa Luz no sábado de manhã com a nossa igreja, distribuindo folhetos evangélicos. Eu primeiro a quem eu entreguei, o folheto dizia: sorria, Jesus ama você. E eu disse: Jesus te ama. E o cara tirou da minha mão com um tapa e ele disse: eu não quero esse maldito folheto aqui. E tudo em mim simplesmente. Mas, quando isso acontece, você tem que continuar. E você diz: Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus ama você. E você continua até que alguém queira o que você está oferecendo a eles. Não seja parado pela rejeição. Na verdade, em Mateus capítulo 10, eu não vou tomar o tempo todo para ir lá, mas quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para irem pregar o evangelho e expulsar os demônios, ele disse: se você vai a uma cidade e eles não o aceitarem, ele disse: sacuda o pó dos seus pés. Então talvez alguém aqui esta noite tenha que sacudir o pó dos seus pés. É fácil, é como tomar uma decisão. Se for necessário, coloque um pouco de ação nisso e diga: eu estou cheio desse tipo de bobagem, eu tenho uma vida para viver, eu não vou deixar que o que você pensa de mim ou o que você está pensando vá me segurar. Amém? Dói quando as pessoas não nos amam. Dói quando você tenta ajudar alguém e eles não deixam ajudá-los. Mas eu passei muitos anos da minha vida tentando ajudar alguém da minha família, meu irmão, na verdade. E depois de 4 anos, ele ainda não foi ajudado. Finalmente eu pensei: quer saber? Eu não acho que sou eu. Acho que ficamos pensando: bem, e se eu pudesse fazer melhor? Se eu pudesse dizer isso mais claramente? Se de alguma forma eu pudesse ser mais convincente? Se eu tivesse um testemunho melhor? Mas honestamente, na verdade, você tem que saber quando deixar de lado. Jesus disse: vão de cidade em cidade até que eu volte.
Continue indo de cidade em cidade até encontrar pessoas que queiram ouvir o que você tem a dizer. Amém? Agora, o próximo lugar que ele foi Cafarnaum. Ele teve essa má experiência em Nazaré. Ele deixou isso de lado e foi direto para Cafarnaum. E em Lucas capítulo 4, diz que eles o amaram. Eles o aceitaram. Eles simplesmente o amaram muito. Ele pregou coisas boas para eles. Ele fez milagres, ele expulsou demônios, ele foi para a casa de Pedro e sua sogra estava doente, então ele a curou. Então eles tinham um sábado e quando o sábado terminou, eles trouxeram mais pessoas endemoniadas e mais pessoas doentes. Ele curou todos os doentes, expulsou todos os demônios e... Então eles diziam, homem, você tem que ficar aqui com a gente para sempre? É isto mesmo, Jesus, este é o seu lugar. E sabe o que ele disse? Não, eu não posso ficar aqui porque existem outros que precisam ouvir a mensagem. Eu acho que há uma lição a ser aprendida aqui. Ele não mexeu onde não queriam que ele mexesse. Ele não ficou em um lugar que era confortável e acolhedor para ele. Quem não gostaria de ficar onde todos amam você? Quem não gostaria de ficar onde todos admiram você e o apreciam? E você sabe que as pessoas vão ter o melhor cuidado que elas possam ter com você. Quem não gostaria de acampar e ficar ali para sempre? Mas ele não foi movido pela rejeição das pessoas, nem foi movido por sua aceitação. Ele foi movido pelo Espírito de Deus. E se você puder aprender a seguir a Deus, se você for aceito ou rejeitado, eu acho que você está no caminho para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Eu tenho muitas pessoas que amam a mim, me pedem para fazer coisas, e é muito difícil dizer não a elas. Mas eu posso dizer honestamente que depois de fazer isso por quase 35 anos, eu estava me matando para fazer todo mundo feliz. E eu aprendi como dizer não, e é a coisa mais maravilhosa. Na verdade, às vezes fico um pouco boa demais nisso e eu preciso me reajustar e voltar para o equilíbrio. Mas até que você aprenda a dizer não, você não vai ser saudável, você não vai ser feliz, porque a verdade da questão é que se eles queriam Jesus para ficar lá por causa do que eles estavam fazendo para eles, e ele disse não, eu já lhe disse que o que você precisa ouvir. Agora, eu tenho que ir para os outros. Vamos, Jesus nos ensina algumas coisas realmente, aparentemente, coisas quase que ridículas. Em Mateus 18, ele diz que o pastor deixou 99 ovelhas para ir à procura de uma. Isso não é mesmo um bom negócio? Você não irá longe no mundo dos negócios se disser, bem, 99 fiquem aqui agora sozinhas. Eu tenho que ir procurar a uma que está perdida. Quer saber? Se mais igrejas entendessem este princípio, elas iriam parar de exigir tanto dos seus pastores e deixá-los ir para os outros que estão perdidos, os ajudariam muito. Mas a maioria das pessoas nas igrejas quer apenas o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ou a equipe, ou o pessoal de liderança para cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Sou crente há 40 anos, o meu bumbum está quadrado de tanto ficar sentado no banco, mas cuide de mim, cuide de mim, cuide de mim. Enquanto o resto do mundo está indo para o inferno, só queremos alguém para cuidar de nós. E a verdade da questão é que nós devíamos há muito tempo não apenas ter liberado o homem de Deus, mas dizer, você não tem que cuidar de mim? Ei, eu estou bem, você tem me alimentado, estou crescido, me diga o que você quer fazer e vou atrás de você para ajudá-lo a fazê-lo. As pessoas sempre me perguntam o que eu acredito que Deus está dizendo para a igreja nos últimos dias. O que eu acredito que realmente é importante para a igreja, e eu não sei se as minhas respostas mudarão algum dia, mas é crescer e crescer. E crescer significa literalmente tirar a sua mente de si mesmo. Saiba que isso é tudo sobre os outros. Sabe, se tudo que Deus quer que façamos é ser felizes, Ele poderia apenas nos salvar e nos levar para o céu.
Gente, eu ficaria muito feliz se eu estivesse lá na minha mansão agora, andando em ruas de ouro e apenas conversando com Moisés. Gente, nós poderíamos ter uma conferência, eu, Elias, Moisés, Jesus. Poderíamos ter uma pregação que não terminaria, amém? Mas ele tenta nos manter aqui, nos fazer crescer por causa dos outros. Espero que ao sair daqui eu tenha pelo menos levado você a algum lugar onde você vai pelo menos uma ou duas vezes se preocupar com os outros. E não só mimimi. Em Amós capítulo 6, verso 1, há uma escritura bastante séria. E depois também nos versos 4 a 7, vamos olhar para Amós 6, versículo 1. Ai de vós que vivem sossegados em Sião. Quantos não querem nenhum ai? Você já teve o suficiente. Ai daqueles que estão à vontade na igreja. Ai daqueles que se sentem seguros sobre os montes de Samaria. Vocês, homens notáveis, escolhidos por Deus entre as nações, os quais Israel recorre. Agora vamos ler de 4 a 7. Ai dos que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Vamos dizer isso um pouco diferente. Ai daqueles que se sentam em seus bancos todos os domingos e se espreguiçam e ouvem grandes ensinamentos e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, versículo 5, que cantam canções ociosas ao som da harpa, inventam para si instrumentos de música como os de Davi, que se encontram em seus bancos e cantam palavras bonitas. Que bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos. Agora aqui, preste atenção nisso, mas não se entristecem com a aflição e a ruína de José. Israel, ou eu acho que podemos dizer qualquer um que não tem um relacionamento com Deus. Agora observe o verso 7. Isso deve nos acordar. Por isso vocês estarão entre os primeiros que irão em cativeiro para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem para si próprios. Então, o que ele está dizendo? É muito simples. Se você não se preocupa com outra pessoa, você será o primeiro a ser levado cativo pelo inimigo. Veja, eu vim entender isso na minha vida, que o egoísmo é fraqueza. Mas o amor e o cuidar dos outros é uma posição de poder, acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Se quiser que o diabo pare de lhe dar problema, basta começar a prestar atenção no que os outros precisam e o que você pode fazer para abençoá-los. E como você pode levantá-los. Quando você vai à igreja, não basta ir para obter uma bênção, vá para ser uma bênção. Propositalmente. E você diz, olha, meu Deus, eu ouvi a palavra por 10 anos, agora é hora de eu crescer. Eu vou para o culto hoje e quero que você me mostre alguém que precisa de uma bênção. Mostre-me uma viúva que eu possa levar para almoçar, uma mãe solteira que tem 4 filhos e não tem apoio do marido. Eu gostaria de dar-lhe algum dinheiro para sair para almoçar. Mostre-me alguém que eu possa ajudar, porque eu não consigo viver se eu não estiver ajudando alguém. Eu já vivi muitos anos da minha vida. Não posso mais fazer isso, Deus? Você tem que me mostrar alguém para que eu possa fazer alguma coisa. E sair armado e pronto, orando e procurando. Tudo bem, esta noite vamos falar sobre os outros. Senhor, ajuda-nos a compreender esta palavra esta noite da maneira mais profunda do que talvez nunca tenhamos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, a Bíblia certamente fala mais sobre os outros do que sobre eu. No entanto, na maioria das vezes, estamos mais interessados em nós que nos outros, de modo que nós fazemos o contrário.
A Bíblia diz algumas coisas sobre o eu. Ela diz: morra para si mesmo, controle-se a si mesmo. Em Marcos 8, na Amplificada, diz: ignore a si mesmo, perca de vista a si mesmo e todos os seus interesses. Que o amor não seja egoísta e egocêntrico e, por isso, temos de ser cuidadosos para não termos nós mesmos em nossa mente excessivamente. Agora, logo de início, eu quero esclarecer uma coisa, porque eu não quero que vocês entendam mal o que estou dizendo. Os cristãos são muito bons em levar as coisas a um extremo e faz com que a palavra se torne um problema em vez de uma verdade e a bênção que ela é. E sobre ensinar as pessoas a não serem egoístas, eu também quero dizer-lhe que isso não significa que você não precisa cuidar de si mesmo. Você nunca deve fazer alguma coisa para si mesmo. Eu acho que você precisa valorizar a si mesmo, precisa respeitar a si mesmo, precisa ter certeza de que você está emocionalmente saudável e são. E eu acredito que muitas vezes os cristãos ficam tão fora de equilíbrio em fazer coisa para os outros que não cuidam de si mesmos. Eu estava falando com o pastor e sua esposa outro dia e eles trabalham muito duro e por muito tempo e isso aparece, você vê nas pessoas. Você vê o cansaço e a fadiga. Então nós os incentivamos a ter mais tempo para si mesmos. E ele estava me contando algumas histórias que eu achei interessantes. Ele disse que ele estava jogando golfe um dia com Paul Wilshire, que pastoreia uma igreja gigantesca no outro país. Ele é um pastor muito, muito conhecido. E ele estava mencionando o pastor aqui, cujo nome não vou mencionar, e ele é um ministro de televisão bem conhecido e caiu em pecado publicamente e acabou destruindo seu ministério. E o pastor Shaw fez um comentário muito interessante. Ele disse que o que ele precisava fazer era jogar mais golfe. Se ele estivesse jogando mais golfe, não teria caído em pecado. Bem, você sabe, isso parece soar como... Oh, fala sério. Mas sabe, há evidências de que muitas pessoas caem no pecado porque elas se tornam tão super religiosas e tornam-se tão fora de equilíbrio que elas vão para as coisas erradas para obter o alívio que elas deveriam ter por viver uma vida saudável. Então, eu preciso ensiná-lo a não ser egoísta. Porque nascemos egoístas. E se você não acha que você não é egoísta, tudo que você tem que fazer é observar os bebês. Ver o quanto eles choram quando não conseguem o que querem. Então, nascemos com o princípio de pecado em nossa carne. Quando nascemos novamente, agora entenda isso, quando você nasce de novo, o pecado não morre. Você morre para o pecado. Há uma grande diferença aí. O pecado ainda está vivo e bem no planeta Terra e estará enquanto você estiver aqui e o diabo vai tentar arrastar-nos para o pecado. Então, nós temos que tomar a decisão continuamente de novo e de novo, confiando no poder de Deus para nos permitir fazê-lo. Ainda temos a capacidade para fazer todos os tipos de coisas erradas. Nós temos a capacidade de sermos egoístas e desviamos facilmente para o pecado, mas vamos optar por fazer a coisa certa de propósito. Dia após dia, após dia, após dia, após dia. É assim que vencemos o diabo. Você não faz a coisa certa porque você sempre tem vontade de fazer a coisa certa. Você faz a coisa certa porque você sabe que é a coisa certa a fazer. Vou repetir. Não fazemos a coisa certa porque acordamos todos os dias e sentimos vontade de fazê-la. Em alguns dias eu me sinto mais agradável do que em outros. Mas você não tem que se sentir bem para agir certo. É algo que você pode optar por fazer. Agora, as pessoas egoístas não serão pessoas felizes. É simples assim. Eu vou te mostrar algumas escrituras que provam que se você é egoísta, você é como uma pessoa morta. Você está andando por aí, mas tudo em você é cheio de morte. Você não pode ser feliz sendo egoísta. Jesus foi certamente um homem que conhecia o valor de pensar nas outras pessoas e ele nos ensinou a sua palavra em muitos e muitos lugares. O primeiro dia do ministério de Jesus foi uma experiência muito ruim.
depois de toda a sua formação, depois de todo o seu estudo e toda aquela espera para começar o seu ministério, então ele teve seu tempo no deserto, lutando contra o inimigo, e ele saiu cheio do Espírito Santo, pronto para trabalhar e cumprir o chamado de Deus na sua vida. Ele foi para a sua cidade chamada Nazaré. Sabe, se você vai ser aceito em algum lugar e ganhando sorriso e aplausos, você certamente gostaria que tudo isso viesse de seu próprio povo em sua terra. Mas a Bíblia diz que o profeta não fica sem honra, senão na própria terra. E geralmente, curiosamente, quando você dá um passo para buscar mais poder, fazer mais para Deus, para servir a Deus, o que é interessante é que muitas vezes são os amigos íntimos ou os membros da família que parecem vir contra você. E o que temos de fazer é conhecer a nossa missão e sabermos do nosso chamado e não deixar que esse tipo de coisa nos pare. Assim, Jesus teve um mau primeiro dia, mas isso não o impediu. Em Lucas capítulo 4, verso 29, levantaram-se e levaram-no para fora da cidade, atormentando. Eles o levaram ao projeto até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo, sobre o penhasco. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se deles. Então, eles tentaram matar Jesus porque ele estava tentando pregar. É muito interessante esse capítulo, porque aqui você vai ver que eles começaram a gostar dele enquanto ele estava dizendo coisas boas para eles. Então, quando suas palavras ficaram apenas um pouco mais diretas e corretivas, eles então tiveram um acesso de raiva. Sabe, todo mundo adora a sua pregação se você está dizendo-lhes como eles são maravilhosos e o quanto Deus vai abençoá-los. Mas como você já sabia quando entrou aqui, se você assistiu meu programa na TV, essa não é a parte que Deus costuma dar a mim. Eu vou encorajá-lo, mas eu também vou ensinar-lhes algumas das coisas mais difíceis, porque sei que não podemos viver só de sobremesa. Não podemos. Você não será um cristão saudável se você não for confrontado com a palavra de Deus. E de tal forma que você não possa se esgueirar. Você pode não gostar de tudo que digo, mas quando sair saberá o que eu disse aqui. Eu meio que acho que Jesus era assim também. Ele faz tudo realmente puro e simples, então pense sobre o seu primeiro dia. No entanto, o ponto que eu quero trazer é que ele não deixou a rejeição pará-lo porque ele sabia que ele tinha muitos outros em que precisava chegar. E assim, ele não ficou tentando convencê-los de que ele era um grande cara. Ele não ficou lá tentando convencê-los da validade do seu ministério. Ele não ficou lá tentando defender-se a si mesmo. E eu quero que você ouça o que eu vou dizer, porque isso vai ajudá-lo. Jesus nunca tentou ajudar as pessoas que não queriam ajuda. Sabe, ele iria oferecer isso, mas não ficava lá implorando-lhes. Eu acho que nós podemos ser realmente enganados pelo inimigo. Você pode passar anos e anos tentando ajudar alguém que não tem intenção de ser ajudado. Eles gostam de você para ajudá-los. Eles acham que se você parar de ajudá-los, então você não é um bom cristão. Mas eles já tomaram a decisão há muito tempo de que eles não vão ser ajudados. Agora, eu posso estar errada sobre isso porque eu certamente nem sempre me lembro de tudo, mas eu verifiquei com outro pastor hoje e ele disse, não, eu acho que você está certo. Tanto quanto eu posso recordar, na Bíblia, Jesus nunca foi a qualquer um e disse, por favor, eu posso ajudá-lo. Ele ajudou aqueles que o chamaram. Ele ajudou os que vieram a ele. E assim, para quem servir ou quem quiser me ouvir, talvez aqui ou alguém assistindo pela TV, sim, tente ajudar as pessoas. Somos chamados para os outros, mas quer saber? Se eles não querem a sua ajuda, existem muitos outros que estão à procura de alguém que venha de algum lugar para falar-lhes uma palavra para eles.
Essa coisa sobre a rejeição é um verdadeiro problema para as pessoas, porque Deus não nos fez para sermos rejeitados, Ele nos criou para aceitação. No entanto, nós todos iremos experimentar a rejeição neste mundo. Estatisticamente, isso é um fato de que 10% das pessoas não vão gostar de você. Então, não importa quem você seja, ou quão você é bom, ou quão é maravilhoso, 10% das pessoas não gostam de você. Acredite ou não, nem todo mundo gosta de mim. E por mais maravilhoso que Joel seja, muita gente não gosta dele também. Eu não sei como você poderia não gostar do Joel, mas está estatisticamente provado que você não pode agradar a todas as pessoas o tempo inteiro. E Satanás usa essa dor da rejeição, provavelmente bem mais do que qualquer outra coisa, para parar as pessoas em seus caminhos, impedi-las de cumprir o chamado de Deus em sua vida. Então, se você está sentado aqui esta noite ou assistindo pela TV, e você está abatido pela dor em sua alma, em suas emoções, devido a algum tipo de rejeição que já experimentou, e você deixou que isso te parasse, eu estou dizendo a você, pare de tentar ajudar alguém que não quer saber de nada com você, não quer ouvir o que você tem a dizer, não se preocupa com você, porque o mundo está cheio de solitários, com fome, sofrendo, carentes, pessoas que elas vão amar, ouvir qualquer incentivo que você possa dar a elas. Eu quero que você tenha certeza de como Satanás usa isso. Isso é uma armadilha. Não tenho tempo esta noite para falar muito porque não é realmente o centro da minha mensagem, mas eu posso olhar para trás da minha vida. Eu poderia dizer-lhe em que pontos exatos Deus estava pronto para me promover para o próximo nível neste ministério. Mas toda vez eu tive um grande ataque de rejeição de algumas das pessoas que estavam ao meu redor, quero dizer, coisas esmagadoras e angustiantes, vindas de pessoas que eu amava e confiava. E eu não entendia muito disso, mas eu entendo agora. E se eu não tivesse conseguido passar por essas coisas, se eu não tivesse sido como Jesus e fosse para o próximo lugar, eu não teria a oportunidade de estar aqui hoje. Eu não quero que o inimigo pare você. Eu impeça de fazer o que Deus quer que você faça. Porque alguém te machucou, alguém rejeitou você, ou você tentou compartilhar com alguém e riram de você, tiraram sarro com a sua cara. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi que eu fui para as ruas do centro de Santa Luz no sábado de manhã com a nossa igreja, distribuindo folhetos evangélicos. Eu primeiro a quem eu entreguei, o folheto dizia, sorria, Jesus ama você. E eu disse, Jesus te ama. E o cara tirou da minha mão com um tapa e ele disse, eu não quero esse maldito folheto aqui. E tudo em mim simplesmente. Mas, quando isso acontece, você tem que continuar. E você diz, Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus ama você. E você continua até que alguém queira o que você está oferecendo a eles. Não seja parado pela rejeição. Na verdade, em Mateus capítulo 10, eu não vou tomar o tempo todo para ir lá, mas quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para irem pregar o evangelho e expulsar os demônios, ele disse, se você vai a uma cidade e eles não o aceitarem, ele disse, sacuda o pó dos seus pés. Então talvez alguém que esta noite tenha que sacudir o pó dos seus pés. É fácil, é como tomar uma decisão. Se for necessário, coloque um pouco de ação nisso e diga, eu estou cheio desse tipo de bobagem, eu tenho uma vida para viver, eu não vou deixar que o que você pensa de mim ou o que você está pensando vá me segurar. Amém? Dói quando as pessoas não nos amam. Dói quando você tenta ajudar alguém e eles não deixam ajudá-los. Mas eu passei muitos anos da minha vida tentando ajudar alguém da minha família, meu irmão, na verdade. E depois de 4 anos, ele ainda não foi ajudado. Finalmente eu pensei, quer saber? Eu não acho que sou eu. Acho que ficamos pensando, bem, e se eu pudesse fazer melhor? Se eu pudesse dizer isso mais claramente? Se de alguma forma eu pudesse ser mais convincente? Se eu tivesse um testemunho melhor? Mas honestamente, na verdade, você tem que saber quando deixar de lado. Jesus disse, vão de cidade em cidade até que eu volte. Continue indo de cidade em cidade até encontrar pessoas que queiram ouvir o que você tem a dizer. Amém? Agora, o próximo lugar que ele foi Cafarnaum. Ele teve essa má experiência em Nazaré. Ele deixou isso de lado e foi direto para Cafarnaum. E em Lucas capítulo 4,
Diz que eles o amaram. Eles o aceitaram. Eles simplesmente o amaram muito. Ele pregou coisas boas para eles. Ele fez milagres, ele expulsou demônios, ele foi para a casa de Pedro e sua sogra estava doente, então ele a curou. Então eles tinham um sábado e quando o sábado terminou, eles trouxeram mais pessoas endemoniadas e mais pessoas doentes. Ele curou todos os doentes, expulsou todos os demônios e... Então eles diziam, homem, você tem que ficar aqui com a gente para sempre? É isto mesmo, Jesus, este é o seu lugar. E sabe o que ele disse? Não, eu não posso ficar aqui porque existem outros que precisam ouvir a mensagem. Eu acho que há uma lição a ser aprendida aqui. Ele não mexeu onde não queriam que ele mexesse. Ele não ficou em um lugar que era confortável e acolhedor para ele. Quem não gostaria de ficar onde todos amam você? Quem não gostaria de ficar onde todos admiram você e o apreciam? E você sabe que as pessoas vão ter o melhor cuidado que elas possam ter com você. Quem não gostaria de acampar e ficar ali para sempre? Mas ele não foi movido pela rejeição das pessoas, nem foi movido por sua aceitação. Ele foi movido pelo Espírito de Deus. E se você puder aprender a seguir a Deus, se você for aceito ou rejeitado, eu acho que você está no caminho para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Eu tenho muitas pessoas que amam a mim, me pedem para fazer coisas, e é muito difícil dizer não a elas. Mas eu posso dizer honestamente que depois de fazer isso por quase 35 anos, eu estava me matando para fazer todo mundo feliz. E eu aprendi como dizer não, e é a coisa mais maravilhosa. Na verdade, às vezes fico um pouco boa demais nisso e eu preciso me reajustar e voltar para o equilíbrio. Mas até que você aprenda a dizer não, você não vai ser saudável, você não vai ser feliz, porque a verdade da questão é que se eles queriam Jesus para ficar lá por causa do que eles estavam fazendo para eles, e ele disse não, eu já lhe disse que o que você precisa ouvir. Agora, eu tenho que ir para os outros. Vamos, Jesus nos ensina algumas coisas realmente, aparentemente, coisas quase que ridículas. Em Mateus 18, ele diz que o pastor deixou 99 ovelhas para ir à procura de uma. Isso não é mesmo um bom negócio? Você não irá longe no mundo dos negócios se disser, bem, 99 fiquem aqui agora sozinhas. Eu tenho que ir procurar a uma que está perdida. Quer saber? Se mais igrejas entendessem este princípio, elas iriam parar de exigir tanto dos seus pastores e deixá-los ir para os outros que estão perdidos, os ajudariam muito. Mas a maioria das pessoas nas igrejas quer apenas o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ou a equipe, ou o pessoal de liderança para cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Sou crente há 40 anos, o meu bumbum está quadrado de tanto ficar sentado no banco, mas cuide de mim, cuide de mim, cuide de mim. Enquanto o resto do mundo está indo para o inferno, só queremos alguém para cuidar de nós. E a verdade da questão é que nós devíamos há muito tempo não apenas ter liberado o homem de Deus, mas dizer, você não tem que cuidar de mim? Ei, eu estou bem, você tem me alimentado, estou crescido, me diga o que você quer fazer e vou atrás de você para ajudá-lo a fazê-lo. As pessoas sempre me perguntam o que eu acredito que Deus está dizendo para a igreja nos últimos dias. O que eu acredito que realmente é importante para a igreja, e eu não sei se as minhas respostas mudarão algum dia, mas é crescer e crescer. E crescer significa literalmente tirar a sua mente de si mesmo. Saiba que isso é tudo sobre os outros. Sabe, se tudo o que Deus quer que façamos é ser felizes, Ele poderia apenas nos salvar e nos levar para o céu. Gente, eu ficaria muito feliz se eu estivesse lá na minha mansão agora, andando em ruas de ouro e apenas conversando com Moisés. Gente, nós poderíamos ter uma conferência, eu, Elias, Moisés, Jesus, Poderíamos ter uma pregação que não terminaria, amém? Mas Ele tenta nos manter aqui, nos fazer crescer.
Por causa dos outros. Espero que ao sair daqui eu tenha pelo menos levado você a algum lugar onde você vai pelo menos 1 ou 2 vezes se preocupar com os outros. E não só mimimi. Em Amós capítulo 6, verso 1, há uma escritura bastante séria. E depois também nos versos 4 a 7, vamos olhar para Amós 6, versículo 1. Ai de vós que vivem sossegados em Sião. Quantos não querem nenhum ai? Você já teve o suficiente. Ai daqueles que estão à vontade na igreja. Ai daqueles que se sentem seguros sobre os montes de Samaria. Vocês, homens notáveis, escolhidos por Deus entre as nações, os quais Israel recorre. Agora vamos ler de 4 a 7. Ai dos que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Vamos dizer isso um pouco diferente. Ai daqueles que se sentam em seus bancos todos os domingos e se espreguiçam e ouvem grandes ensinamentos e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros no meio do curral, versículo 5, que cantam canções ociosas ao som da harpa, inventam para si instrumentos de música como os de Davi, que se encontram em seus bancos e cantam palavras bonitas. Que bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos. Agora aqui, preste atenção nesse, mas não se entristecem com a aflição e a ruína de José. Israel, ou eu acho que podemos dizer qualquer um que não tem um relacionamento com Deus. Agora observe o verso 7. Isso deve nos acordar. Por isso vocês estarão entre os primeiros que irão em cativeiro para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem para si próprios. Então, o que ele está dizendo? É muito simples. Se você não se preocupa com outra pessoa, você será o primeiro a ser levado cativo pelo inimigo. Veja, eu vim entender isso na minha vida, que o egoísmo é fraqueza. Mas o amor e o cuidar dos outros é uma posição de poder, acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Se quiser que o diabo pare de lhe dar problema, basta começar a prestar atenção no que os outros precisam e o que você pode fazer para abençoá-los. E como você pode levantá-los. Quando você vai à igreja, não basta ir para obter uma bênção, vá para ser uma bênção. Propositalmente. E você diz, olha, meu Deus, eu ouvi a palavra por 10 anos, agora é hora de eu crescer.
grandparents' attic. Up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace. In this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new, but sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind, peace and quiet comfort for the searching modern mind.